Então, vamos para a próxima parte, onde a gente consegue exemplificar bastante isso. Vamos avaliar a profundidade dos nichos. A gente tem aqui a teoria da long tail, da cauda longa, né? A cauda longa, você está vendo um animal e você consegue perceber, obviamente, que ela está com uma cauda bem longa de propósito, que talvez não fosse nem real, mas para a gente explicar a teoria aqui, ela é necessária, digamos assim. O que acontece aqui? O nicho ele tem duas variáveis, tá? Dentro do mercado, de uma forma geral. Primeiramente, ele tem o volume de procura, ou seja, o nicho ele tem uma procura pelo interesse específico que você está determinando, está escolhendo, certo? Então, a primeira variável é o volume de procura. A segunda variável é a competição. Então, você percebe que na vertical nós temos o volume de procura e na horizontal você tem a competição, tá? A competição desse nicho, dentro desse nicho. Vamos entender o seguinte: quando uma empresa ela é aberta, o que as pessoas costumam fazer? O que o empresário costuma fazer? Às vezes de forma muito impulsiva, às vezes de forma sem programação ou sem buscar informação, de forma intuitivamente errada, digamos assim. Ele acaba procurando como exemplo as marcas líder de mercado. Então, dentro da nossa área, a gente está falando de chinelo, então a gente vai olhar o que? A gente vai olhar Havaianas. As pessoas acreditam que, poxa, bacana, a Havaianas é um modelo a ser seguido. Há algumas outras pessoas já com um pé atrás falam, não, é muito longe para eu seguir. Só que o que acontece? Você pode até não querer seguir a Havaianas, mas se você quiser seguir os passos dela, sem perceber, você começa a cometer um erro. Porque a maioria das empresas pequenas começam a querer, sem muito entender do assunto, acabam tendo as atitudes das grandes. Primeiro de tudo, acabam tendo a procura por um nicho, para trabalhar com um nicho que tem alta procura. Pô, mas é mais fácil, né? Qual que é a alta procura? Vamos supor que seja um público-alvo grande, uma cidade. Você não cria tantas especificações para o público-alvo, que já dificulta muito. Porque quanto mais você der profundidade ou especificação ao público-alvo, tanto quanto o nicho, melhor, pois você vai conseguir se comunicar melhor com um público. No exemplo do público masculino que eu estava falando, a gente falou sobre futebol. O pessoal desse nicho que a gente escolheu gosta de futebol. Qual que seria um nicho mais específico ainda? Os times de futebol, né? E talvez a gente poderia ir até mais longe. A gente poderia procurar nicho específico de times locais, ou seja, aqueles até times de várzea, porque esse público-alvo que eu falei sobre classe média baixa frequenta, por exemplo, torneios de várzea, né? Principalmente em São Paulo, capital. Em outras cidades não é muito comum, mas em São Paulo, capital, é muito comum os torneios de várzea, aqueles torneios amadores, né? Então, as pessoas acabam procurando o seguinte: eu vou trabalhar com público com a procura alta porque é mais fácil trabalhar. Só que aí ela esquece de um detalhe: ela olha o mercado grande e acredita que é mais fácil trabalhar com essa autoprocura, mas ela esquece de um outro detalhe, da outra variável. Além do volume de procura que é alto, ela vai encontrar também uma alta competição. Então, por exemplo, vou trabalhar com público geral masculino ou com público geral feminino. Qual nicho? Não, vou fazer chinelo para público feminino, vou fazer chinelo para público masculino. Ela está entrando exatamente no espaço das marcas líder de mercado, nas marcas que lideram o mercado. Ou seja, você vai entrar na linha de fogo, diretamente na linha de fogo. Você vai competir com o mesmo espaço. Quando a pessoa, um cliente seu, um lojista, vai receber a sua mercadoria, não estou falando de personalizados, estou falando agora de varejo. Se você está indo vender varejo a varejo numa loja do mercado do bairro, por exemplo, o que você vai encontrar nessa loja?
Você vai encontrar uma pessoa que está esperando um produto tão bom quanto a outra marca líder que vende para ele. Por quê? Porque você não está falando para ele, olha, eu vou vender para o seu público X, Y, Z. Você não está definindo um nicho dentro do público que frequenta a loja dele. Você está pegando o geral. Então ele vai avaliar a qualidade, ele vai avaliar tudo. E aí ele vai ser tão crítico contigo quanto ele é crítico com as marcas grandes. Então o que acontece? O outro lado da moeda, que eu e o Bruno nós nos entendemos muito bem com relação a isso, que o outro lado da moeda é o inverso. O outro lado da moeda são as empresas que começam certo. As empresas que começam certo, e um detalhe, você não precisa seguir o que eu e o Bruno falamos. O que nós estamos fazendo aqui é sugerir o melhor caminho, que nós entendemos ser o melhor caminho. O que você vai fazer é tomar a decisão de que se isso é o melhor caminho ou não e segui-lo, tá certo? Pegar a nossa informação. Então nós entendemos que as empresas que começam certo são as empresas que pegam um nicho de baixa procura. Caramba, Leandro, mas a procura é baixa. Ótimo! Por que a procura é baixa? Porque existem menos pessoas procurando. Tá, mas se são menos pessoas procurando, que tal você de repente perceber também que ela tem uma baixa competição? Então, os nichos de baixa procura e baixa competição, a chance de você fazer menos pessoas de forma inteiramente satisfeitas é melhor. Então, por exemplo, vamos trabalhar um nicho, um nicho absurdamente pequeno. Vamos trabalhar o seguinte, vou falar um absurdo aqui, hein? Pessoas que querem um chinelo do CorelDRAW. Não, Leandro, eu faço chinelo no CorelDRAW. Não, tem pessoas tão fanáticas pelo CorelDRAW ou pelo Photoshop que se você fizer um chinelo para elas, elas compram. Mas, Leandro, deve ter 10 pessoas que pensam assim. Ótimo! Não existe uma empresa fazendo chinelo para elas. É muito mais fácil você ser uma empresa 100% para 10 pessoas do que você ser uma empresa 10% para 1 milhão. É óbvio que você vai falar, mas 10% de 1 milhão, beleza, eu vou ganhar muito dinheiro. Tá, então eu estou sendo otimista demais, porque você está entrando no mercado de muita competição pensando assim. Então, é muito melhor você pegar um nicho, vender para 10, pegar outro nicho, vender para 10, pegar outro nicho, vender para 10, ou seja, pegar 20, 30, 50 nichos, vendendo para sua totalidade, ou para boa parte dela, e se tornar o quê? Referência. É muito mais fácil você se tornar referência para elas. Gente, vamos lá. Essas marcas que hoje são líderes de mercado, tá? Essas marcas começaram de baixo, do começo. Ah, não, Leandro, já eram grandes porque não tinha concorrência. Pronto, aí não tinham competição. Então, obviamente, sem competição, pegaram, como diz num livro, né, o oceano azul. Ou seja, um mercado sem a mínima concorrência. Aí é muito fácil. Ah, mas então, bacana, então vou trabalhar um nicho que ninguém trabalha. Ótimo, é exatamente esse o pensamento. Você vai trabalhar num mercado com baixa procura e baixa competição. A gente vai conseguir entender isso melhor um pouquinho para frente, mas só para vocês entenderem a profundidade dos nichos. A profundidade está baseada nas duas variáveis, volume de procura e competição. Nada além a lei da oferta e procura. Nada além disso. É a forma diferente da lei da oferta e procura, de forma vista nos olhos de quem está planejando um negócio e não de quem está vendendo um produto, tá certo? Então essa é a forma que a gente indica você a trabalhar a profundidade dos nichos para se tornar referência para nichos de baixa competição e baixa procura, aprender a trabalhar mercados, aprender a trabalhar a satisfação dos clientes para ir alçando voos maiores, ok? Isso não quer dizer, gente, que a gente está limitando venda não, tá? Vamos lá, vou repetir a mesma coisa de novo. Você vende 10 chinelos, fabrica 10 chinelos para pessoa específica. Ah, Leandro, mas como é que eu vou alcançar essa pessoa? Vocês provavelmente já devem estar se questionando isso. Como é que eu vou alcançar essas pessoas? Internet. A gente vai falar muito sobre isso. Mas você não precisa colocar chinelo no mercado
para alcançar pessoas desse tipo de público. Ah, então quer dizer que a gente não deve vender para varejo? Eu não disse isso. Eu apenas estou dizendo que para você se tornar referência, começar de baixo e crescer conforme você vai tendo a segurança de perceber que esse mercado é para você e você é para o mercado, essa é a melhor forma de você adquirir segurança. Há 6, 7 anos atrás, quando eu comecei a pensar em voltar para a área de marketing digital, porque eu fiz faculdade de web designer e trabalhei mais de uma década em uma rede de escolas de inglês como profissional de marketing, consultor. Quando eu comecei a trabalhar com o site, eu falei, pô, bacana, eu tenho uma década de experiência de marketing. Então, o que eu preciso fazer? Me firmar. Então, eu não peguei aqueles 10 anos de experiência e falei, eu vou para a maior empresa porque eu tenho capacidade. Eu sei que eu tenho capacidade, mas eu vou atender os pequenos primeiro. E esse é o momento onde a gente vai galgando pequenos passos para se firmar, para perceber que você está com autoconfiança e conhecimento e que os seus produtos e serviços estão dando um retorno. Aí você vai melhorando, ampliando isso, tá certo?